Seja bem-vindo ao podcast Cinemação Extra. Eu sou Rafael Arinelli e comigo temos aqui Henrique Risato, lá do Geração M. Fala, pessoal. Tô aqui mais uma vez pra falar aí de um filme bem bacana. É isso aí, filme de ação. Dessa vez é filme de ação. E temos aqui também meu querido Daniel Cury. Veio mais uma vez aqui trazer todas as suas análises profundas, né, Dan? Opa, bora lá falar de filme bom. Bom tá aqui, vamos que vamos. Vamos que vamos, é isso aí. E hoje, meus amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, né, um episódio extra do Cinemação para falar sobre um filme que estreou no dia 26 de junho no Telecine. E trata-se do filme Na Mira do Perigo, que é estrelado pelo Liam Neeson e com direção do Robert Lawrence. Vale sempre ressaltar, né, que o podcast Extra, ele é fruto justamente dessa parceria do Cinemação com o Telecine. Ele só existe por causa do Telecine. E esse filme entrou em pauta porque ele chegou ao Brasil justamente pelo selo do Premier Telecine. Esse selo, né, a gente já até falou aqui antes, mas é onde o Telecine ele mostra apenas os lançamentos de filmes exclusivos. Então é isso mesmo, tem filme que estreia no Brasil que só chega através do Telecine, mais em lugar nenhum, e é justamente o caso do Na Mira do Perigo. Aqui, como de costume, né, vocês que já acompanham o Cinemação, já conhecem aqui nossa dinâmica, a gente vai falar do filme como um todo, porém a ideia não é ficar dando muito spoiler, até porque a ideia é que vocês possam ir lá assistir, né, o Na Mira do Perigo e também conhecer outros filmes que estão sob o selo do Premier Telecine. Então, para começar a falar sobre o filme, vale a pena ressaltar que esse filme ele foi feito aí com cerca de 23 milhões de dólares e até o momento, né, do seu lançamento, aqui com a estreia e tudo mais, ele já arrecadou 22 milhões de dólares. É um filme que se paga tranquilamente, né? E aí já mostra também o peso do Liam Neeson para esses filmes de ação. O filme conta a história de um fazendeiro que vive numa fronteira do Arizona e ele se torna o improvável defensor de um jovem mexicano que foge desesperadamente dos assassinos do cartel que perseguem ele até os Estados Unidos. Então, Dani, diz pra gente, filme com Liam Neeson, dirigido pelo Robert Lawrence, mas quem mais compõe a ficha técnica de Na Mira do Perigo? Vamos lá então. Primeira coisa, o Robert Lawrence, ou Lawrence, nem sei como que é, ele foi diretor de segunda unidade de muitos filmes do Clint Eastwood. Sim, filhote de Clint. Então, exatamente. Ele dirigiu um filme chamado Curvas da Vida, que é um filme com o Clint Eastwood, e ele, durante muitos anos, ele fez filmes com o Clint Eastwood na equipe, na produção, geralmente como diretor de segunda unidade. Então, eu acho que isso explica muito, né? Quem viu o filme, ou quem vai ver, é legal ter essa coisa de já pensar nisso, sabe? Você já tem eu mesmo pensei, tipo, nossa, esse filme tá bom com o Liam Neeson, mas seria bom também com o Clint Eastwood. E eu não sabia dessa informação, e eu fiquei muito... É muita pegada Clint Eastwood esse filme aí. Sim, assim, não sei a explicação, né? Não sei se ele chegou a contar o porquê e tal, mas imagino que tem a ver até com a idade, né? O Clint Eastwood já tá numa idade que não faria muito sentido ele participar de cenas de ação, e enfim, depois a gente pode discutir o quanto ele pode ser uma homenagem, né, ao Clint. Mas vamos lá, o roteiro de Na Mira do Perigo é do próprio Robert Lawrence com o Chris Charles, que é um cara que produziu muitos filmes bem, assim, americanos, que tem o título em inglês mesmo e tal, são aqueles filmes que são lançados, né, mais locais, assim, pra TV e tal, e o Danny Kravitz, que é um cara que não tem muitos filmes, então ele provavelmente é da turma do Robert Lawrence, deve ser da equipe também e tal. A fotografia é do Mark Patton, que fez a fotografia de muitas e muitas séries e de uma série recente chamada Tabu, que algumas pessoas já estão comentando. A montagem é do Luis Carballlar, que eu acho que ele é mexicano mesmo, e ele fez filmes típicos latinos, como tem um filme chamado Sem Identidade, tem o Amores Brutos, e ele também fez alguns episódios da série Narcos, né, como montador. E a trilha sonora é do Sean Connery, que também tem muitas séries, incluindo 24 Horas e Homeland no currículo dele. E no elenco, além do Liam Neeson,
Tem o Jacob Pérez, que fez alguns curtas-metragens antes desse filme, que é o menino, né? Tem a Teresa Ruiz, que é uma atriz mexicana que fez entre séries e filmes, novelas, fez o Narcos México, né? E tem o Juan Pablo Raba, que participou de vários filmes, produções, acho que a maioria colombiana, porque ele é colombiano. E tem também a Catherine Winnick, que é, assim, fez muitos filmes e séries, mas ela é bastante famosa por ser, acho que a personagem Lagertha, da série Vikings, que é uma série também bastante famosa. Então são esses nomes que estão aí circundando os principais da nossa ficha técnica. Interessante esse lance que o Dani falou, né, do Clint Eastwood e tal, porque aqui, logo no começo, eu acho que vale a pena a gente ressaltar 2 pontos importantes aqui. O primeiro é que se a gente tem de um lado a experiência, né, do Liam Neeson como esse cara que faz filmes de ação e tudo mais, do outro a gente tem praticamente uma estreia do Robert Lawrence na direção, que é esse filhote de Eastwood, né? Inclusive, falando um pouco sobre esse lance da homenagem, tem uma cena, né, no filme em que os personagens eles assistem ao filme A Marca da Forca, que é um clássico do Eastwood, né, que inclusive está presente, né, no Festival 125 anos de cinema, que também está aqui no Telecine, e isso é interessante, porque o Lawrence ele vai se basear muito nisso, né, no que é o Eastwood. E aí, até trazendo um pouco do que o Henrique estava falando sobre a questão de, poderia ser o Eastwood, né, mas assim, a gente tem que lembrar que o cara tá com 91 anos, né, então já fica um pouco mais complicado fazer uns filmes desse tipo, ainda mais quando a gente tem ali umas lutas, né, assim, físicas e tal. E no caso do Liam Neeson, a gente tem o ator com 69 anos e ele já tá declarando aí que ele vai parar de fazer esse tipo de filme, né? Então o filme ele começa já a entrar num ponto de que pode ser uma possível despedida do Neeson justamente nesse tipo de filme, né? De ação e tal, que foram filmes que marcaram toda a carreira dele, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que o filme consegue juntar uma homenagem, acho que a figura, né, de um homem solitário que mora no faroeste, né, de alguma maneira, é uma figura muito típica, né, do Clint Eastwood, que tem vários filmes e ele repete de uma maneira ou de outra, com variações, óbvio, mas repete, e tem também, acho que muitos deles têm essa coisa de como se relacionar como uma figura paterna, né? Como ser um pai, ou como ser a figura paterna de alguém em algum momento, ou como, enfim, juntar tudo isso, e até por uma criação, provavelmente, muito, no sentido de ser muito masculina, machão, que às vezes tem essa dificuldade. Mas isso também faz sentido com os filmes do Neeson, né? O Liam Neeson faz esses filmes muito... Ele não necessariamente é solitário, mas tem algo disso e tem sempre essa coisa de ser perseguido ou de perseguir alguém, né? Então eu acho que o filme consegue juntar a homenagem aos dois, né? Assim, ele funciona muito nesse universo de filmes de ação, né? E é legal, assim, por exemplo, uma coisa que não é uma preocupação do Liam Neeson, em alguns momentos, né, você vê o sotaque irlandês dele, e tá tudo bem, porque, sabe, assim, dentro desse universo faz sentido, né? Pra quem reconheceu o sotaque e tal, e ele pode muito bem ter sido um irlandês que foi morar lá no meio oeste, eles não dão tantos detalhes da vida dele, mas acho que essa coisa da perda, né, da perda da esposa, a perda não da filha, ele tem aquela moça não é bem a filha dele, né? Acho que ela é filha da esposa dele. É tipo uma enteada, né? Assim. Isso. E ela, enfim, essas figuras têm a ver com esses outros filmes. Então é um filme que conversa com esses filmes. A forma como ele filma o Liam Neeson em alguns momentos é bem como se filmou muito o Clint Eastwood, como o Clint Eastwood filma muita gente. Mas sei lá, eu achei muito foda, porque tem até aquele momento em que a filha dele, né? A enteada dele fala a frase que é típica dos filmes do Liam Neeson, né? Porque ela fala, né, assim, eles vão te caçar, vão te encontrar e eles vão te matar. Típico do Liam Neeson, que todo mundo, que até meme, né, praticamente. Busca implacável, né, que ele fala. Então. Mas aí tem uma coisa interessante que, assim, e isso é uma coisa que eu acho que também a gente vai puxar um pouco do Eastwood, que é o personagem em si, ele ganha as fragilidades dele, entende? Enquanto você, quando pega aqueles filmes mais clássicos do Liam Neeson, quando ele faz esse herói e tal, ele é o cara que resolve os problemas. Tipo, ele tem essa personagem que vai resolver e é o cara super especializado e tudo mais e tal. Aqui, quando a gente vai ver quem é o Jim, que daí eles falam que ele é um ex-fuzileiro e tudo mais, é interessante da gente ver que o Lawrence ele vai trazer essa fragilidade. Então não é o cara que exatamente vai resolver os problemas. Ele tem problema de relacionamento
com o menino, né? Com o menino mexicano. Ele é um cara que ele é frágil também, tipo, ele já tá mais velho, tem ali o lance dele beber e tal. Que é um problema com bebida, né? Exato, e aí ele não tem tanto a questão assim de, pô, não, ele é um cara super especializado. Sabe aquele trecho padrão, assim, na narrativa que falam, esse cara era um assassino impiedoso e ele se aposentou porque ele se apaixonou e tal, que é um clichê, assim, né, desses filmes de ação. E aqui o que eu gostei é que eles colocam ele meio que num lugar comum, assim. Um cara que era fuzileiro, que se aposentou, tá quebrado, percebeu que ele não consegue, né, se manter ali com o que ele ganha e tal, teve que gastar todo o dinheiro dele com a parte de saúde da mulher e tudo mais, quebrou, e é isso, ele é um fuzileiro aposentado, um fuzileiro mais velho e tal, e ele tem que enfrentar sozinho os assassinos de um cartel que são jovens, são rápidos e tal, então ele não é um cara que simplesmente vai, sabe, num mano a mano e vence. Por isso também a sensação de urgência, né? Ele precisa colocar logo o pé na estrada e sair fugido, fazer o que ele precisa fazer, porque ele sabe que ele não vai dar conta daqueles caras. É diferente de outros filmes do Nilsson, que daí ele pega e fala assim, não, vou armar aqui uma estratégia e vou caçar um a um. Aqui não, ele se torna quase que uma presa, entendeu? É o contraponto do que ele costuma fazer, né? E que eu acho que funciona muito bem, assim, justamente como essa homenagem, né? O filme evoca essas memórias, assim. Até, inclusive, tem os dois Blues Implacável, né, no Telecine, dá pra fazer até uma maratona, né, nos dois, o Na Mira do Perigo e até o do Eastwood, que o Rafa comentou, né, mas eu acho, enfim, tem o ponto que começa começa não, né, mas no começo eles queimam a casa dele, né, então ele se fragiliza, ele perde mais ainda. E daí, de certa forma, você pode até dizer que ele não tem nada a perder em um certo ponto, mas não é o que ele quer, né? Assim, é diferente. E aí que eu acho interessante a fala da personagem da enteada dele, porque ela, justamente, ela fala, eles vão te caçar e eles vão te matar, né? Então ele tá como o caçado dessa vez, né? Então é uma homenagem, mas que reverte e coloca ele, enfim, nessa figura que é forte, que tem as suas estratégias, sabe? E aí o nome, né, em português ficou Na Mira do Perigo. O original, The Marksman, significa o atirador, ou é quase que o atirador de elite, o atirador que não sai do lugar, né? Assim, aquele atirador que fica... Porque é o que ele sabe fazer, né? E provavelmente o que ele foi treinado como soldado, né? Até, enfim, O mark seria de marcar a posição, é isso a tradução? The Markman. Não sei se tem, é tudo junto. Acho que é um termo usado mesmo, Marksman, pro cara, o atirador de elite ou atirador parado, sabe? Que é aquele atirador que fica, né, na posição. O sniper, né? O sniper, provavelmente é algo nesse sentido. O camper, que a gente diria na época de Counter-Striker, né? Você tá camperando, né? Boa, o camper. Boa. Que até reclamava, né? Nossa, é muito camper, tem que fazer alguma coisa. Mas é isso, sabe? E eu acho que isso desenvolve desse jeito justamente pra gente entender que ele é bom nisso, tanto que ele consegue atrapalhar os caras e fazer coisas assim, quando ele tá parado, escondido. Então quando ele tá meio que na frente deles, em sentido do movimento, né? E aí, aos poucos, enfim, a gente vai ver que, obviamente, né, como um bom filme de ação, você vai ter conflitos e mudanças de estrutura, né, do quanto ele tá por cima ou por baixo nessa fuga, né, que ele tá. What is going on? What are you doing back here? I'm wondering that myself. What the hell am I doing? I guess I'm trying to understand how you work your whole life, serve your country, pay your taxes, and end up without a pot to piss in. Eu senti bastante, assim, durante o filme, eu esperava algo mais de, como ele tá falando, marcar a posição, mas de repente o filme também se torna um road movie, né? E eu peguei alguns elementos mesmo que a gente vai assistindo, a gente vai relembrando todas as experiências de outros filmes, né? E um pouco do Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme que é um dos meus favoritos, assim, da vida, um filme excepcional, que é aquela coisa da fuga e ter o perseguidor implacável indo atrás das pistas. E isso acontece bastante no filme, que você começa a temer pelas pessoas que o personagem lá do Neeson vai encontrando no caminho, né?
Uma coisa é boa, mas eu achei muito legal desde a primeira vez que falou o nome do personagem completo, que é Jim Henson com A. Que é meio que a pronúncia é a mesma do Jim Henson, criador dos Muppets, né? Daí toda hora eu ficava Jim Henson, eu falei, mas será que isso é aleatório? Será que o cara curte? É muito específico, sabe? Assim, eu fiquei pensando nisso também. Esse lance do road movie é interessante porque eu acho que é a parte do filme que acaba humanizando mais os personagens, né? O road movie por si só, ele já tem essa característica muito própria de, conforme você vai dando tempo de tela, você vai apresentando situações para aqueles personagens que estão em meio à viagem, aí você vai vendo isso tudo acontecer e você vai se identificando com eles, vai entendendo ainda mais, né, a posição deles, como eles se enxergam, quais são os desafios, os medos e tudo mais. E aí aqui entra uma parte interessante do filme, que é justamente assim, você tem esse cara que é super maduro, é ex-fuzileiro, já matou gente e tá quebrado, e tem a questão financeira por trás, que é uma motivação, né, também. E do outro, você tem um garoto mexicano que acabou de perder a mãe, tá sendo apresentado a esse universo violento agora, e aí você tem os dois personagens que são muito opostos, assim. E aí é interessante como um vai doando um pouco das suas características pro outro, né? Como eles vão se equilibrando até o final da trajetória ali, você vê que eles estão muito próximos, assim, né? Primeiro que eu achei muito legal a saída, né? Porque o ator é americano, né? E logo no começo você vê cenas dele estudando, então isso já deixa marcado, né, que ele seria um menino estudioso, e isso justifica ele falar inglês, né? Porque, enfim, acho que seria muito mais complexo e difícil você fazer uma criança falar inglês com sotaque, né, de um mexicano falando inglês e tal. E eu achei demais isso. Falei, gente, o filme resolveu o problema, sabe? Né? Até ele brinca com isso porque ele não fala nada. Aí você pensa, ele vai falar espanhol só, né? E num certo momento, né, ele fala, daí você fica, nossa, mas ele fala inglês, e aí quando você vê, ele faz sentido, sabe? Dentro do universo do filme funciona super bem, até pra construírem essa relação, assim. E é isso, assim, eu acho muito, muito interessante como que... Porque realmente você pensa que ele vai aceitar de cara, né? Preciso fugir mesmo, né? Mas não, ele no começo ele tá puto, ele tá, calma aí, você, né, tipo, não é você matou minha mãe, mas é quase isso, né, assim, é por sua causa, tal, tudo deu merda por sua causa, eu tô com você, e aí tem a questão da fuga que o Jim faz, mas eu acho muito legal como que o filme chega nesse ponto, daí tem conflito da relação entre eles no meio desse road movie que o Henrique falou, que realmente faz muito sentido, assim, e aí tem essa trajetória muito legal, como que eles aos poucos vão se ganhando. Eu só tenho um problema, gente, eu não vou dar spoilers, mas assim, eu fiquei desesperado no momento em que a coisa envolve, digamos que, notas e fogueira, porque acho que não precisa daquilo, entendeu? Aquilo é pra envolver o público. Pra se você, não, se você não ficou nervoso até agora... Eu tava assim, eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu entendo a sua motivação, mas assim, não faz isso. Doa, né? Doa esse dinheiro, cara. Sei lá, vai precisar, gente, de educação do menino, sabe? Faculdade americana é cara, enfim. I need to buy an atlas. A what? An atlas, like a map book with all the states. You could try looking on that bottom left shelf over there. We don't really sell maps much anymore. Everyone pretty much just Googles it on their phone. Hey. My lucky day. How about that? Não é uma novidade,
mas hoje em dia tá muito em voga esses filmes que trazem um personagem adulto tendo que conviver meio que, a princípio a contragosto, com um personagem infantil. Seja no filme do Logan, né, que também tem até uma ambientação muito parecida, passando por a série The Mandalorian, a série de jogos The Last of Us e tal, né, entre adulto e a criança. E é legal nesse filme o quanto você vê que um vai aprendendo com o outro e eles vão criando uma sintonia. No começo eles não estão nem aí, um quer se livrar do outro de uma forma ou de outra, mas no decorrer do filme você vê que pequenas coisas, por exemplo, um negocinho que o menino Miguel, ele pega pra comer, aí o Jim fica bravo e tal, aí depois ele fala, até que esse negócio não é ruim. E tem alguns outros momentos, assim, de aprendizado que você sente que um personagem aprendeu com o outro. Isso daí eu achei bem bacana, assim, no filme, assim. Apesar de, às vezes, um seriado ou um jogo tem muito mais tempo para desenvolver, o filme conseguiu, dentro dele, desenvolver bem essa amizade entre os dois, né? É isso que eu acho interessante, porque você tem essa humanização desse personagem, que é um personagem todo rígido, que tá desesperançoso, perdeu a esposa e não sei o que. Então o cara tá bem descrente, né? Inclusive ele tem um diálogo ali no bar com a Sarah, né? Que é a enteada dele, e ele vira pra ela e fala assim, bom, ela fala assim, qual que é o problema? Daí ele fala, o problema é que eu nasci, trabalhei a vida inteira, servi meu país, paguei todos os meus impostos e agora eu não consigo me sustentar, entendeu? Não consigo me manter. Então esse é o problema. E ainda perdi, não tenho mais a minha esposa, sabe? A única pessoa que eu amava na vida não tenho mais e tal. Então ele tá completamente desesperançoso, tá chateado com tudo e tal. E o contraponto disso é justamente você pegar um personagem que tá machucado também, né? No caso do Miguel, mas que é ainda um garoto que traz esse frescor, né, de vida, de um olhar novo para tudo que tá acontecendo. Então o cara consegue passar pro garoto sua experiência, mas o garoto consegue passar pro cara também essa esperança, essa jovialidade ali e tal, que ele já tava perdendo um pouco no sentido de emocional mesmo, né? Então isso é legal também. E aí tem um outro ponto, né, que é o motivador maior aqui, que é o lance do cartel, né? Que daí a gente tem esse assassino, que é o Maurício, que é o cara, um dos chefes ali do cartel, que tá indo atrás, e aí aqui tem até uma justificativa, né? Você vê, você tem a Rosa e o Miguel morando em casa, o tio, né, o irmão da Rosa liga pra ela, fala pra ela sair, porque ele deu um calote no cartel e não sei o que e tal. E é isso, tipo, o cartel é isso. O cartel, ele cobra de quem deu o calote, mas ele ramifica, né, a punição pra todas as pessoas, todos os familiares e tal. Então você não precisa nem criar exatamente um motivo direto a eles, porque você ainda mantém esses personagens puros ali, mas você atribui essa urgência e eles têm que sair correndo para tentar sobreviver por algo que na realidade eles nem têm assim um problema, apesar de ela estar com o dinheiro que provavelmente veio justamente do tio, né? O irmão dela. É, mas eu acho assim, e é interessante como que a questão do tio do Miguel, desse cara que, né, enfim, falou mais, nem lembro agora exatamente a situação, mas ele falou mais do que devia e tal, né, se traiu o cartel de certa forma, ele seria uma motivação pra eles irem até a fronteira, né, basicamente. E aí, lá naquele momento, o personagem do Liam Neeson também, daí mata o irmão do cara, né. Ele consegue, né, pela grade e tal, atirar nele. E aí, isso que é, enfim, que eu acho que é interessante, tipo, é a motivação extra que faltava pra ele falar, quer saber? A gente vai passar a fronteira, né, e a gente vai atrás desse cara, né, que seja até Chicago, né. Então eu acho que é interessante isso, tipo, você tem a motivação crescente pra justificar eles irem até o fim da linha, né? Então eles têm, tipo, 3 grandes motivos pra ir atrás dos dois, né? E ainda ficam irritados porque não estão conseguindo logo de cara. Então eles falam, pô, agora é uma questão de, né, de vida ou morte e tal. Então acho que é
é bacana e tal, e também tem isso, mistura os filmes de sequestro, né, os famosos, né, filmes do Liam Neeson, que é essa coisa que tem a ver com fuga, que tem a ver com procurar, com vários cenários, com ficar nos Estados Unidos. Então permanece o western que liga com a ideia do Clint Eastwood que a gente falou. Então acho que é uma combinação desses dois fatores, sabe? Que eu acho legal. Tem um filme do Clint Eastwood que eu gosto pra caramba, que é o Gran Torino, que a ideia é mais ou menos assim, essa questão de diferenças culturais, assim, é bem interessante. Sim. Não, com certeza. E com certeza foi o diretor, né, o Joseph Lawrence, com certeza foi capturando, pegando todas essas coisas do que ele trabalhou, né, como segundo diretor, né, do Eastwood. E eu acho que, quando vocês estavam falando também da questão da relação entre o Jim e o Miguel, tem também uma coisa legal, eles têm um elo, né, no cachorro, né? Sim. E aí, sem querer enfim, não vou dar spoilers, mas teve um momento que eu senti até uma referência a outro tipo de filme de ação que faz muito sucesso. E que é legal que isso leva, esse elo entre eles e o cachorro e as coisas que acontecem, levam eles a se conectarem mais ainda, sabe? Eles sabe assim, é como se eles, por meio de se gostarem, né? E do gosto em comum pelo cachorro, por meio dessa amizade em comum, que eles vão se conectando mais e se tornam mais amigos, né? Também. Sim. Quando você coloca cachorro, criança e aí um cara meio rabugento, né? É uma fórmula muito bem estruturada, né? Sim, Mas isso que é legal, sabe? Eu acho que é legal. Você fala assim, tem vários tipos de estruturas de filmes, narrativas que tem. O velho rabugento com a criança, o velho rabugento com o cachorro com a criança, os três juntos. Você tem o western, você tem o filme de ação, de perseguição. Você tem filmes de ação, né, que tratam dos cartéis de droga, da questão do tráfico de drogas, principalmente com personagens latinos e tal. E acho que o filme consegue juntar isso tudo. Eu vejo ele como uma grande homenagem, sabe? Assim, ele é uma grande homenagem a todos esses, né? Então isso que é legal, o Henrique foi falando de que foi lembrando dos filmes, e é isso, você vai lembrando desses momentos, assim, você fala, nossa, é isso aí mesmo. E ele é um filme bem montado, ele é bem dirigido, né? Assim, a gente tá falando de um diretor que tá fazendo a sua estreia e tal, mas que veio dessa escola, né, do Clint Eastwood, que, assim, a gente já consegue ver ali que as coisas têm uma justificativa, né? Tipo, o mapa tá caído no chão, tem um porquê lá na frente. Sim. O circular no mapa tem alguma coisa lá pra frente. O fato do cachorro, né, tá na viagem tem um porquê também. A própria estrela, né, a estrela que pega, a estrela da honraria ali, né, por ele ser um fuzileiro e tal, que o cara do cartel, o assassino do cartel pega, também tem um porquê. Então, assim, são coisas muito bem encaixadas, e eu acho que isso é uma coisa interessante, porque isso é muito fórmula de Clint Eastwood, entendeu? O Clint Eastwood, ele tem essa característica muito bem marcada de ser um cara que os filmes dele são muito práticos, assim, entendeu? Não tem grandes inventividades no sentido de, nossa, vem uma câmera que gira e 3D e explosões e tal. Não é, os filmes do Clint Eastwood, eles são bem arranjados. Você olha ali, tudo tem um porquê. Eles têm o universo de coisas, tá todo alinhado, né? Alinhado pra trama, o que é base de qualquer filme, mas tem filmes que vão no sentido de querer criar um universo mais amplo, né? Querer fazer muitas metáforas e referências, e claro que tem algumas, mas ele é bem direto, né? Tipo, ele é o filme e sim, é bem interessante mesmo. E assim, ó, o Robert Lawrence, ele não é também, porque às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas é um diretor iniciante e tal, então eu vou ver muito do arroz e feijão, o cara, sabe, experimentando algumas coisas e tal. A gente tem que ressaltar que o Robert Lawrence, ele é um cara que tem experiência no mercado cinematográfico, tem experiência na produção de cinemas, ele sabe contar histórias. É um cara que, levou Oscar, participou de filmes bem produzidos do próprio Clint Eastwood, tipo o Sniper Americano e tal. São filmes, assim, pesados e tal, muito bem vistos pela crítica, e ele estava envolvido ali. Então, assim, o cara, a hora que ele assume a direção do negócio, ele parte do que ele conhece, ele parte daquilo que ele sabe que funciona, entendeu? Eu acho que é isso que a gente começa a ver aqui. A gente começa a ver o desenho aí de um diretor que tem, assim, né, muita
parece que vai levar essa escola Clint Eastwoodiana pra frente, entendeu? E é uma figura que acho que não tem tanto, mas tem, né, em Hollywood, no cinema em geral, que é isso, é a pessoa que ficou muito tempo numa profissão, na produção de filmes de outros autores, vamos dizer assim, né, de outros diretores, e depois desse muito tempo ele vai lá e filma. Então a tendência é que eles já cheguem num nível bacana e num nível técnico muito bem estruturado, né, porque o cara já tá com essa escola. Tem muitos, a gente acho que repara mais nos atores, né, você fala assim, um ator que 20, 30 anos como ator ou atriz, resolveu começar a dirigir. Também tem muito da experiência, né, também, principalmente no sentido de diretor de atores, porque a pessoa ficou tanto tempo atuando, na hora de dirigir outros atores, vai fazer isso bem, muito provavelmente. E aqui a gente tem um cara que estava justamente na direção, junto com o Clint, né, ele estava atrás da câmera mesmo, porque ele era enfim, é uma das funções do assistente de segunda unidade, né, então ele tá já no ambiente dele, sabe? Ele não se deslocou, ele subiu um degrau na escala da produção. Na hierarquia. Na hierarquia. Exatamente. He's in heaven now. No such thing. Just something people tell you to make you feel better. My dog's nowhere but buried, and that ain't where he belongs. You might as well get that heaven crap out of your head right now. You are wrong. The only thing I was wrong about was driving your ass across the country. I'm taking you back. Uma coisa que eu achei muito bonita no filme foi a fotografia, as cores do filme. Muito bem focado, né? A gente falou tanto naquele podcast sobre vocês falaram do Army of the Dead, né? Que era tudo sem foco. E esse filme é o extremo oposto, até fiquei reparando, é tudo muito nítido. É um filme muito bonito, assim, visualmente ele é um filme bonito. Não sei se vocês também tiveram esse sentimento, essa percepção, na verdade. Eu não entendo de câmeras, né? Mas eu acho que foi usada uma câmera bem super moderna, né? Assim, digital, com certeza o filme é filmado em digital. E eu reparei que ele tem até os frames por segundo são maiores do que de filme filmado em película e que a gente mais está acostumado a ver. Então você vê que ele tem não sei se são os 36 lá. Né? Não é nem o granulado, né? A movimentação das pessoas dificilmente borra, né? Porque os frames por segundo estão maior. Não chega, eu acho que não chega a ser que nem a proposta lá do Hobbit, né? Que teve lá do filme do Peter Jackson de filmar com os 68 frames por segundo, mas ele tem mais frames e isso dá uma característica de ficar super nítido e super claro. E eu acho que faz sentido, porque é o visual western, né? É uma forma de você evocar esse ambiente do western, mesmo que eles estejam se deslocando, né? Durante o filme. E eu acho que daí tem outro motivo também, né? Porque esse não é um filme puro de ação, entendeu? Ele não tem exatamente assim só ação. Inclusive tem uma coisa muito legal que você consegue, dentro da plataforma do Telecine, você consegue ir lá e procurar por filmes só do Liam Neeson, por exemplo. Então você vai conseguir ver lá, por exemplo, o Sem Escalas, Busca Implacável, né? Que são filmes de ação mesmo, aqueles filmes tipo eletrizantes de ação. Aqui a gente tá falando de um filme que ele tem pontos de ação. Ele não é um filme exatamente, sabe, tão rápido e tão pesado na parte de ação. A ação ela entra pra trazer justamente as emoções, né, para trazer o movimento, a tensão e tudo mais. Mas o filme em si, ele é muito mais um road movie, né, do que ação propriamente, assim. Então você cria o motivo da parte do cartel, tá vindo atrás e tudo mais, mas assim, a violência, a ação, aquela coisa, sabe, de nossa, tem que me planejar pra quando esses caras chegarem tem que ser assim, tem que ser assado, ela não tá ali. Então a parte da câmera, de não ser uma câmera que acaba não sendo uma câmera tipo muito rápida, que borra muito, sabe, que dá um desfoque ali e tal, é outra coisa. Por isso até que a fotografia ela dá uma ressaltada, porque daí é um momento em que você tem que pegar um take aberto, né, pegando ali a planície, o carro andando, eles dentro do carro conversando e tal. Então são takes diferentes de um filme de ação, entendeu? E mesmo nas cenas de ação, elas são muito críveis, né, assim, diferente dos... A gente citou os Busca Implacável, né, que tem eles também no Telecine. As cenas de ação é aquela coisa um pouco mais, não só elaborada, mas ela é um pouquinho assim mais forçada, entendeu? Você falou, nossa, o cara é
sobre-humano quase. Aqui não. Aqui você vê que realmente poderia acontecer. É lógico que ia ter muito mais polícia atrás do quartel do que no filme tem, mas elas são mais críveis e tem os momentos de tensão. Uma das primeiras cenas do filme, no começo da tal viagem pelas estradas, tem a questão de policiais corruptos e tal, sem querer dar grandes detalhes, mas mesmo assim você imagina que é possível acontecer tendo em vista a grana que o cartel deve ter, né? Exato. E a forma como eles seguem, né? Porque você pensa, poxa, uma coisa é um filme de faroeste, né? O famoso Bang Bang, Western e tal, em que você tinha, tipo, meio que uma única estrada, não tinha muito como escapar, né? Vamos dizer assim. E nesse, a princípio, seria muito fácil, porque você está num carro, você pega qualquer estrada, né? Abastece o carro e bora, e, pô, Estados Unidos. Quanto de estrada tem nos Estados Unidos, quanta, né? Sei lá, opção, cidade que você pode se esconder, sei lá. Mas não, eles aí usam a tecnologia, né? Sem dar spoiler, pra falar, pô, o cara passou por esse lugar, bora seguir. Ao mesmo tempo que também não tem a presença de um celular, por exemplo, que é explicado, né, pelo Liam Neeson ser um velho que não tem celular e tal. Mas tipo, eles meio que falam, eu não tenho, porque, né, não gosto. Até o próprio Miguel fala, você é daqueles velhos que não gostam de celular, de tecnologia. Tem até a zoeira com o mapa, né? Tipo, quem que compra mapa hoje em dia? Ele nem compra, né? Ele nem compra, a menina fala, leva aí, né? Ninguém quer saber disso aí. Mas é isso, tipo, tem as explicações, mas não deixa de ser a tecnologia que faz os caras irem atrás também. E isso é super realista mesmo, é como qualquer pessoa caçaria alguém, né, hoje em dia. He's gonna make a good soldier one day. He's gonna be trained by the best. He will never kill for you. Huh? You know, I was just like him one day. We all learn to do what we must do to survive. Just like you and me, soldier. We made our choices. Let him make his. Do you think I had a choice? Huh? É isso aí, gente. Eu acho que esse é um filme que vale a pena ser visitado, né? Pra quem gosta daquele filme de ação, quem gosta de um filme de road movie, né? Um filme que vai justamente apresentar pra gente ali dois personagens, né? Que são um contraponto do outro. É muito legal. E esse filme, né? Com essa estreia exclusiva aí através do Telecine Premiere, o Na Mira do Perigo, ele já está disponível. É só você acessar o Telecine e consegue assistir esse filme e tantos outros filmes, né, inclusive do Liam Neeson, que estão lá. Então, para você que tá aí, que tá acompanhando a gente aqui dentro do Cinemação, vale a pena ressaltar que se você tem essa vontade, né, de curtir esse e outros filmes de ação, é só você clicar no banner do post desse podcast e você pode fazer o cadastro no Telecine. Você fazendo o cadastro através do nosso link, você ganha os primeiros 30 dias de graça. É isso mesmo, de graça, você não paga absolutamente nada, você tem 30 dias para ver esse filme e tantos outros, inclusive porque tem muito filme de ação lá, filme brasileiro, tem filme do Liam Neeson que a gente já falou aqui, mas tem clássicos, outros, né? Clássicos, exatamente. A gente falou dos filmes dos clássicos do Clint Eastwood, tem vários e tem, tipo, muito clássico mesmo, assim. Então, além dos clássicos, a gente tem algumas estreias, né, que também estão lá no Premiere Telecine. A gente tem, por exemplo, A Ameaça no Espaço, tem também Sequestro Internacional, Assalto ao Banco da Espanha, e tem outros, né, outros clássicos também, como o próprio Rambo, o último, né, o Rambo Até o Fim Tá Lá. A gente tem Ameaça Profunda, Venom, Perigo na Montanha. Tem muito filme bacana de ação pra quem gosta realmente daquele filme, aquele de ação. Porque esse daqui, como eu falei, né, o Na Mira do Perigo, ele é um filme que ele é ação, mas ele tem algumas outras coisas ali e a ação ela não permeia o filme como um todo. Esses daqui, que eu mencionei agora que estão lá dentro do Telecine, são aqueles filmes de ação de você ficar sentado na beira do sofá ali, com a adrenalina lá em cima. E como você falou, dá pra ir lá na aba de busca e procurar lá, por exemplo, Liam Neeson, Clint Eastwood, você procura pelo nome do ator, que às vezes você gosta, quero ver tudo que tem dele, tem bastante opção.
Exato, exatamente. Então, daí você vai lá, pega esses 30 dias, você vai ganhar esses 30 dias de graça e com certeza você vai ter muito motivo para continuar lá dentro do Telecine, inclusive por conta dessa questão, né, do Premier Telecine, que é algo que a gente não vê em qualquer outro lugar, assim, as estreias exclusivas, sabe? Isso é, cara, isso é incrível e o Telecine oferece isso de bandeja para os seus assinantes. Então vai lá, aproveita, tem mais de 2.000 filmes, né, para você poder curtir dentro do Telecine. E eu queria agradecer aqui a presença do nosso querido Henrique Risato, que veio aqui ajudar a gente a discutir sobre o filme. Henriquinho, muito obrigado pela parceria aqui, né, em vir falar, e deixa o convite para quem quiser também acompanhar você aí em outros podcasts e tal. Fala aí. Porra, cara, brigadão. Vou fazer o jabá então do Geração M Podcast, um podcast irmão aqui do Cinemação. Quinzenalmente às segundas-feiras eu tô falando aí bastante nerdices e coisas nostálgicas. Podcast curtinho, mas bem gostoso. E agradecer você, o Daniel e o Telecine pelo convite aí para falar mais desse sucesso aí, que a galera com certeza vai gostar bastante. É isso aí. Obrigado também pela participação em mais um episódio extra da... E quando menos as pessoas perceberem, pá, tem episódio extra do Cinemação com o Telecine, né, Dan? Exatamente, espero que gostem, né, de ter aquele podcast a mais aqui pra falar de um filme de ação, pra você ficar na... E eu já vou aqui fazer a minha maratona, porque eu vou ver Na Mira do Perigo, depois eu vou ver o Busca Implacável, depois eu vou ver os filmes do Clint Eastwood, porque eu vou me inspirar, que é muito foda. É isso aí. E depois você toma um energético e sai pra correr, fazer exercício pra defender o planeta Terra. Porque se me perseguirem eu vou estar pronto pra isso. É isso aí, isso mesmo. É isso aí, o podcast Cinemação Extra fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.